Você vai conhecer agora a dona Ana. Ela trabalha no campo desde os 6 anos de idade. E esse momento aí, ó, em que ela chora, em que ela se emociona ao lado da filha, é o momento que ela recebe do advogado que ela procurou a notícia de que a tão esperada aposentadoria saiu. Ela mora numa comunidade quilombola, tá? E ó, ela não via a hora de conseguir a aposentadoria, mas é aquela dificuldade, muito do trabalho rural, mas como comprovar isso, como não comprovar? Você vai ver o sonho dela sendo realizado e ela disse que agora vai juntar o dinheirinho da aposentadoria porque ela quer comprar um boi para ela. Diz que ela sempre quis, nunca deu na vida e agora ela vai comprar um boi. Vamos ver a história da dona Ana e na sequência o doutor Benedetti vai estar aqui para tirar suas dúvidas sobre a aposentadoria, tá? Então já pode mandar as suas perguntas, mas antes a gente confere essa história mais que emocionante. Foi por um bom motivo que esse vídeo viralizou, viu? O sorriso largo de uma trabalhadora de 55 anos, mãe de família e agora oficialmente aposentada, alcançou mais de 130 mil visualizações em uma rede social. A reação de Ana Maria Mendes Oliveira tocou inclusive o coração de muita gente. É que para uma mulher como ela, que desde os 6 anos de idade já ajudava os pais no plantio e na colheita de mandiocas, conseguir a tão esperada aposentadoria foi um feito, sem dúvida, para lá de emocionante. Naquele momento que eu recebi essa surpresa, que eu vibrei, que a minha filha correu, que nós se abracemos, que eu corri para cima dele, o senhor Alexandre, e abracei aquilo ali, porque eu senti que eu nasci de novo. Moradora de uma comunidade quilombola do Maranhão, Dona Ana Maria finalmente pode se dar ao luxo de descansar. Foram anos sonhando com esse benefício, que ela só soube que tinha direito depois que uma das filhas consultou um advogado. O servidor do INSS abriu a exigência de novas documentação e como a gente conseguiu fazer isso de forma administrativa, digamos, rápida, apesar de ter demorado em torno de 4 meses, essa foi o motivo da nossa felicidade, que a gente não teve que partir para a justiça. A mais nova aposentada de Apicum-Açu, no interior do Maranhão, recebeu a notícia que a tornou famosa na internet. Mas a realidade da maioria dos casos, quando a ação judicial vai para a Justiça Federal, a decisão leva mais tempo, em média de 4 a 5 anos. Quantas Anas Marias não existem por aí trabalhando em lugares remotos do país, onde nem sempre a informação chega, seja pela dificuldade de acesso ou a ausência de internet. Diferente da aposentadoria urbana para mulheres com uma contribuição mínima de 25 anos e 63 anos de idade, aquelas que exercem algum tipo de atividade rural por pelo menos 15 anos e conseguem comprovar isso, mesmo sem nunca ter tido um registro em carteira, podem e devem lutar pelos seus direitos. Ao todo, são 50 anos na vida no campo, né, dona Ana Maria? Muito mais que os 15 necessários para esse tipo de aposentadoria. Se ela pretende parar com as atividades de vez, depende. Se já chegou até aqui, dá para sonhar um pouco além, não é não? Meu maior sonho é comprar uma junta de boi para mim, de um boi. Para mim fazer o quê? Para mim criar, para mim trocar, para mim ir vendo meus animais, porque eu tinha um sonho de ter e nunca tive a oportunidade. Então eu achei que agora eu vou ter que dar meu jeitinho de eu comprar meu animal. E a maior que ela não tem, né? Ela vai ficar... E se brincar, não duvido nada, você tá... É muita emoção, né? Fala sério. Eu tô aqui com o doutor Benedetti, que é o nosso especialista aqui em direitos previdenciários. Ele está sempre com a gente no balanço. Você pode começar a mandar suas dúvidas, tá? No 991210893. A história da dona Ana é muito semelhante àquela que a gente vê aqui na nossa região, onde a gente tem uma população eminentemente com origem rural. É difícil confirmar que você trabalhou numa fazenda, é muito complicado, mas a história dela mostra que não é impossível.
Não, na verdade é muito possível, Juliano. Só que é difícil, né? E isso faz com que muita gente, às vezes, acaba deixando de buscar pelo seu direito. Muitas pessoas imaginam que não vão conseguir provar que trabalhou na zona rural e às vezes não vão atrás. Mas é possível. Existem documentos que a pessoa muitas vezes nem imagina que tem ou que seriam aptos para comprovar esse trabalho rural. E se ela for bem orientada, ela consegue. Não estamos dizendo que é simples. Mas é possível. Não, a gente vê o momento ali que o advogado dá a notícia para ela e é isso. Nessas horas, você tem que buscar a ajuda de um profissional que entenda do assunto, porque não adianta, não é? Na aposentadoria comum já é difícil conseguir. Se for numa situação como essa, os documentos, as coisas são muito específicas que a pessoa tem que conseguir para dar entrada no teu pedido rejeitado, né? Exatamente, mas quem tem direito, quem realmente exerceu atividade rural, vai conseguir provar. É muito raro quem realmente trabalhou e não consegue provar. Tá certo. Vamos lá, vou liberar agora para você aqui, 991210893, para você fazer as suas perguntas aqui. Eu quero você juntinho comigo no nosso balanço. Não tivemos ao longo das últimas semanas nenhuma grande mudança não nas regras, né? Não, nada de importante. Vamos lá. O André está dizendo o seguinte: meu pai vive a mesma situação da dona Ana. Trabalhou no campo por mais de 20 anos e tem apenas 17 anos de registro na cidade. Como é que ele faz para provar isso? Tem muita fazenda que já não existe mais, que foi vendida. E aí, doutor? Vamos primeiro fazer uma explicação do caso da dona Ana. A dona Ana, ela conseguiu uma aposentadoria como trabalhadora rural. Ou seja, ela é da zona rural até hoje. Talvez não seja igual o caso do pai aí do André. Ela mora nessa comunidade quilombola até hoje, dona Ana. Ela exerce atividade rural até hoje. Por que eu estou fazendo essa observação? Existe a aposentadoria de quem é trabalhador rural, de quem é até hoje, tá? Então, essa pessoa, o homem aposenta aos 60 e a mulher aos 55, que foi o caso da dona Ana. E tem que provar que pelo menos nos últimos 15 anos viveu da zona rural. Me parece que o caso do pai do André, ele falou, meu pai tem 17 anos de contribuição, mas ele trabalhou 20 anos na zona rural. Observa que provavelmente ele já não é da zona rural, ele está pagando há 17 anos, imagino que ele esteja na cidade. Então é diferente, ele quer somar tempo da cidade com o trabalho rural. E aí a gente entra naquela história, aposentar por tempo de serviço tem que ter 35 anos, se for por idade, 65 e pelo menos 15 anos pago. Ah, mas e se eu para somar esse tempo rural para dar os 35? Aí são essa questão das provas é sempre muito individual, Juliano. Normalmente a gente faz uma entrevista com a pessoa para entender. Não tem uma regra, não tem como você pegar. Uma regra. Traz esses documentos para mim, não existe Você tem que entender a história de vida da zona rural dessa pessoa, porque às vezes um era boia fria, trabalhava no caminhão de boia fria, o outro era porcenteiro na lavoura de café, o outro exercia, o pessoal chamava de peão de fazenda. Cada um tem uma história e através disso você vai conseguindo entender, orientando quais provas que a pessoa deve ir atrás. Às vezes o pai pagava sindicato rural, vai no sindicato. Às vezes os irmãos mais novos dele estão lá no registro, que a profissão do pai era agricultor. Isso pode ser uma prova que vai ajudar. Às vezes ele casou na zona rural, a certidão de casamento dele aparece a profissão. Por isso você tem que procurar um especialista, tá? Doutor, tem uma pergunta muito legal aqui, porque eu sei que essa é uma realidade de muitas mulheres, especialmente, que são revendedoras dessas revistinhas aí. Essa amiga aqui é a... Deixa eu só ver o nome dela aqui. É a Kelly. A Kelly fala que é revendedora da Avon há mais de 20 anos. Hoje tem Natura, tem Jequiti, tem várias outras empresas. E ela disse, trabalhando há 20 anos como revendedora dessas revistinhas aí de perfumes, ela tem como comprovar que é vendedora autônoma. Na qualidade de autônoma, ela tem que recolher o próprio INSS. Se ela não estiver pagando, ela poderia trabalhar com essa revistinha ou com qualquer outra função e recolher o INSS. Se ela não recolher o período passado, ela consegue reconhecer? Não. Ela pode até reconhecer que ela trabalhou, mas é uma atividade de autônoma. Então, ela tem a obrigação de efetuar o próprio recolhimento previdenciário. Diferente de uma pessoa que trabalhou como empregada sem registro. Imagina uma pessoa, vamos pegar um exemplo, uma empregada doméstica que trabalhou 20 anos numa casa como mensalista,
mas não foi registrado. Dá para computar esse período? Dá, mas não é fácil. Por quê? Porque você vai ter que ter provas da época da prestação do serviço demonstrando esse trabalho. Que provas? Recibos. Às vezes, se a pessoa trabalhou num prédio, às vezes a própria câmera do prédio ou anotações dos empregados que trabalham naquele prédio pode ser prova de que essa pessoa exerceu atividade como mensalista. A Maria Helena tem uma questão daquelas que a gente sempre faz aqui, porque a perícia do INSS é uma maravilha, né, gente? A pessoa às vezes morre e não tem a perícia marcada. Ela disse que está afastada pelo INSS há 1 ano e meio. E ela quer saber se quando voltar ao trabalho pode ser dispensada. E com relação ao benefício, ela fala o seguinte: o INSS deu a data limite de 20 de agosto para essa perícia, senão o benefício pode ser cortado. Ela quer saber se... E se a perícia não for marcada, porque até agora não marcaram a perícia, ela pode perder o benefício? Pode. O que acontece é assim, ela está dizendo, quando a pessoa passa por uma perícia e é concedido o benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, o perito fixa uma data limite, que no caso dela aí foi dia 20 de agosto. Então, a partir de 15 dias antes do dia 20 de agosto, então, a partir do dia 5 de agosto até o dia 20 de agosto, até o dia 20, se ela entender que ela continua incapacitada para o trabalho, ela pode pedir uma nova perícia, que eles chamam de pedido de prorrogação. E aí, vamos imaginar, como está muito longe as datas de perícia, vamos imaginar que lá em agosto ela faça esse pedido e a perícia caia para janeiro, por exemplo. Tem aí 6 meses. Até ela passar pela perícia, o INSS não pode cortar o benefício dela. Então tem que continuar pagando e aí no dia da perícia o perito vai avaliar se ele vai prorrogar o benefício, se ele vai dar uma alta para ela ou se ele até pode transformar o benefício numa aposentadoria por invalidez. Então é assim que funciona. Tem essa possibilidade. Tem a possibilidade. E aí ela coloca, se eu voltar ao trabalho, o meu empregador pode me mandar embora? Se for um auxílio-doença comum, no primeiro dia que ela voltar ao trabalho, ela pode ser dispensada sim. Só que se for um auxílio-doença que foi reconhecido como acidente de trabalho, aí não. Aí ela teria uma estabilidade de 1 ano no trabalho. Após a volta? Após a volta e só depois ela poderia ser mandada embora. Isso vale para uma lesão que ela adquiriu no trabalho, por exemplo, uma LER? Exatamente, ou um acidente que a gente chama de acidente típico, ou seja, caiu no trabalho, machucou, ou às vezes ela exerce uma atividade por lesão repetitiva, uma doença ocupacional, que foi constatado que ela tem uma doença, mas que essa doença ela tem por causa do trabalho. Então isso também dá essa estabilidade de 1 ano. Tá certo. Rapidinho para fechar aqui, doutor, então, são 12h17. O caso de uma jovem que diz que trabalha como babá desde os 9 anos, hoje tem 51 problemas na coluna. Mesma situação que o senhor falou ali da questão da revistinha, de quem é revendedora. Se ela trabalhava como babá esporadicamente e não recolheu o INSS, ela não consegue comprovar. Não consegue. Se for registrada, né, se ela tiver o registro na carteira, ela vai conseguir provar que tem qualidade segurada. Observe que a pergunta dela, onde me parece que ela quer chegar? Ela está querendo chegar num benefício por incapacidade, porque ela está se referindo ao problema na coluna. Então, as pessoas têm que tomar um certo cuidado, eu vejo isso quase todo dia no escritório. A pessoa chega lá para um atendimento e fala assim, doutor, eu tenho um problema sério na coluna. A pessoa já vai tirando os documentos médicos, já vai mostrando para a gente. Calma, primeira coisa que eu preciso saber é você paga INSS, você trabalha registrado, por quê? Só tem direito a benefícios por incapacidade quem tem qualidade segurado. Quem paga o seguro, não adianta. Então não adianta você ter uma incapacidade laboral se você não é segurado da Previdência. Tem que tomar essa cautela. Porque quem não é segurado e tem uma incapacidade laboral, a única saída dela é aquele benefício assistencial, o LOAS. Não aposentadoria. Exato, só que ele só vai ser concedido a depender da renda familiar. Ele é concedido só para a família carente. E, claro, vai ter que comprovar uma incapacidade total. Tá certo, doutor Mendetti. Muito obrigado pela participação. Sempre assim, quinzenalmente, ele vai estar com a gente aqui no Balanço, tirando as suas dúvidas.